Fala, galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Questões Comentadas. Hoje, nossas Questões Comentadas de número 138. Então, hoje a gente vai falar mais um pouquinho do ENARE, o Exame Nacional de Residência, mais algumas questões aí já que vocês pediram. Então, já começa aí deixando aquele joinha, curtindo esse vídeo. Não esquece de clicar na setinha aqui embaixo também para compartilhar esse vídeo lá nos seus grupos, avisar a galera, ó, sai um vídeo novo lá do ENARE, bora lá ver. Então, bora aí dar uma olhada nas questões de hoje. Então, questões da prova do Enare de 2022 novamente, tá? Em relação à fórmula de PO2 ideal, que leva em consideração a idade do indivíduo, resultando em uma pressão arterial de oxigênio ideal para ele, assinale a alternativa correta. Letra A. Deve-se ajustar oxigênio terapia de um indivíduo baseando-se nessa fórmula? Não. Tá errado. Apesar de muita gente ainda acreditar nisso, ainda fazer isso, na prática, na beira do leito, a gente não usa a fórmula de PO2 ideal para ajustar a oxigenoterapia de ninguém. Tá? A gente não deve fazer isso. É errado. Isso é um problema porque nessa prova, essa questão veio muito bem formulada. Em algumas outras provas, vocês vão ver que a questão certa, infelizmente, a alternativa certa seria essa A, tá bom? Mas não é errado, certo? É errado ajustar a oxigenoterapia baseado na fórmula do PO2 ideal, certo? Deve-se ajustar FO2 na ventilação mecânica invasiva baseando-se nessa fórmula? Também não. Se eu não ajusto a oxigenoterapia, eu também não ajusto o oxigênio da ventilação mecânica baseado nessa fórmula, tá? Então, assim, na beira do leito, fórmula de PO2 ideal não serve para nada. C. É válida somente para indivíduos entre 18 e 60 anos? Não. É amplamente utilizado em pacientes críticos e semicríticos, como aqueles em utilização de VNI? Não, né? Cai na mesma coisa da A e da B. E E tem validade apenas para indivíduos em respiração espontânea, sendo utilizada com finalidade relacionada à idade, como envelhecimento. Essa aqui é a certa, tá bom? É uma fórmula originalmente desenvolvida, criada para indivíduos em respiração espontânea, ou seja, que não estão com oxigênio, não estão com alto fluxo, não estão com ventilação mecânica, VNI, nada. Ar ambiente e respiração espontânea, tá? E tem relação e tem como finalidade mostrar que ao longo do envelhecimento a PO2 desse indivíduo vai ser diferente, tá bom? Igual como outras coisas no organismo se modificam ao longo do envelhecimento, a PO2 desse indivíduo também vai se modificar, tá certo? Então, resposta certa, vamos ver aqui no gabarito, letra E, beleza? Sempre gera polêmica, sempre gera dúvida, porque nas provas pedem de um jeito, na beira do leito a gente usa de outro, ou seja, a gente não usa, né? E nas provas querem falar que usa-se para ajustar a oxigenoterapia, mas a real é com essa questão que trouxe de maneira perfeita, como deve ser uma questão sobre fórmula de PO2 ideal, tá certo? Esse negócio de ideal não existe, tá? Dentro do hospital, terapia intensiva, esse negócio de ideal não tem. Segunda questão. Paciente do sexo masculino, 18 anos, sofreu um traumatismo crânioencefálico, necessitou de internação em UTI, assim como ventilação mecânica invasiva. Será submetido à cirurgia de cranectomia descompressiva e, no momento, apresenta instabilidade na pressão intracraniana. Assinale a alternativa que traz o parâmetro de ventilação mecânica, que dentre os apresentados, se ocorrer em níveis elevados, é o que mais pode influenciar, aumentando a pressão intracraniana. Então, desses, qual em níveis elevados vai aumentar mais a pressão intracraniana, né? Bom, vamos começar de baixo para cima. Bom, vamos aqui, ó. Primeiro, tempo inspiratório, nada a ver. Relação INZES, nada a ver, né? Isso aí vai influenciar, não vai influenciar ou vai ser insignificante a influência que isso vai ter na pressão intracraniana, porque mesmo na ventilação, o que ela vai gerar é quase que insignificante para esse tipo de paciente. Fração inspirada de oxigênio. Quanto maior for os níveis de oxigênio no sangue, lá na nossa circulação cerebral, a gente vai ter então vasoconstrição, né? Porque assim, ó, se a gente pegar aqui níveis de PCO2, PCO2, níveis de P. Nossa, muito difícil fazer isso aqui no mousepad. E níveis de PO2. Lá no cérebro,
Quando a gente tem uma PCO2 alta, ou seja, a gente tem hipercapnia, a gente tem vasodilatação cerebral. E quando a gente tem baixos níveis de oxigênio, também a gente tem vasodilatação cerebral. Agora, pelo contrário, quando o PCO2 está baixo, a gente tem vasoconstrição, e quando o PO2 está alto, a gente também tem vasoconstrição. Então, PO2 alto vai fazer vasoconstrição, tá bom? Então, não vai aumentar a pressão intracraniana. Então, FO2 não é o que vai influenciar aqui. Volume minuto e PIP. Volume minuto, né? Lembra que volume minuto é igual a frequência respiratória vezes o volume corrente do nosso paciente, e que quanto maior for o volume minuto, o que acontece com a PCO2? PCO2 cai. Então, se o volume minuto estiver elevado, PCO2 vai estar baixo e vai gerar vasoconstrição. Então, também não é o volume minuto. O que pode, nesse caso, aumentar essa pressão intracraniana. Para esse caso e para esses parâmetros que ele mostrou, é a PIP. Por quê? Quando a gente aumenta a PIP, isso diminui o retorno venoso, diminui a quantidade de sangue que retorna, né, para o coração. Qual é o problema disso? O problema é que se o sangue não está chegando, ele está ficando represado para trás do coração, né? E o que tem para trás do coração? Todo o resto do corpo, inclusive o cérebro. Então, mais sangue vai ficar aí na circulação periférica. Então, o aumento da PIP de maneira inadequada, porque aumentar PIP nem sempre é ruim para esses pacientes. Quando aumentada de maneira adequada, ela pode melhorar o retorno venoso, mas elevada de maneira inadequada, ela vai piorar esse retorno venoso e pode afetar então a pressão intracraniana. Então, ficamos aí com a letra B, PIP, e a letra certa no gabarito é B de PIP. B de pipi ficou estranho, né? Mas pode botar o certo aí na sua questão e pode botar um joinha aí nesse vídeo, pode curtir esse vídeo, não custa nada, é só um cliquezinho. Clica também na setinha aqui para compartilhar esse vídeo direto lá no grupo com a sua galera. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, indica aí para sua turma se inscrever também e comenta, ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, quer indicar alguma prova, alguma questão? É a hora, comenta aí, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!